E com mais de 8 mil militares em cargos do governo federal, a próxima gestão deve passar por um processo de desmilitarização. Depois do período Bolsonaro, com grande participação na política, a dúvida agora é sobre como será a relação entre as Forças Armadas e o governo Lula. Foram 4 anos em que as Forças Armadas ganharam protagonismo. Jair Bolsonaro, capitão reformado do Exército, mas que dobrou o número de militares em cargos civis do governo federal. Isso mudou os arranjos de Brasília. Porque o Bolsonaro é egresso desse meio. O Bolsonaro é um militar reformado que foi eleito por um partido de aluguel que não tinha uma base política. Quando ele é eleito, quem ele leva para escoltá-lo, para estar do lado dele na esplanada, nos ministérios, e em lugares inimagináveis. Por exemplo, você teve ministro da Casa Civil um militar, é uma contradição em termos, né? O ministério chama Casa Civil e o titular foi um general. O Bolsonaro teve generais em todo o terceiro andar dele do Palácio do Planalto, dos ministérios mais importantes ali do Palácio do Planalto, e impostos em milhares de postos civis na esplanada. Na análise do autor do livro O Poder Camuflado, Os Militares e a Política, o retorno mais ativo das Forças Armadas se deu a partir do governo Dilma, do PT, com o início dos trabalhos da Comissão da Verdade, que, apesar de não prever punição, buscava alguma forma de reconhecimento dos abusos cometidos durante os anos de chumbo. Na gestão Bolsonaro, os militares ganharam um grau de influência nas decisões do país na esfera civil, como não acontecia desde o fim da ditadura. Mas agora, com a chegada do novo governo, algumas mudanças são dadas como certas. Por exemplo, a desmilitarização da máquina pública e a volta de um ministro da Defesa que seja um civil. Isso deixou de ser feito no governo Temer e depois pelo Bolsonaro. Acho que isso ajuda a começar a atenuar um pouco essa fervura, mas não é só isso, vai depender de... ainda estarão as pessoas na frente dos quartéis pedindo intervenção, pedindo golpe militar. Eu acho que o Lula vai ter que ter muito jogo de cintura política, eu acho que ele não vai se meter nas questões que são mais sensíveis aos militares, que é não mexer no sistema de ensino deles, não mexer no sistema de promoções de oficiais generais. Então, nisso eu acho que o Lula não vai querer mexer, nem tampouco em revisão de lei de anistia, porque é uma coisa que envolve o Poder Judiciário, o Supremo já falou que não. A campanha de Lula ao Planalto falou poucas vezes sobre o que planeja fazer em relação aos militares. Apenas menções como, abre aspas, atuarão na defesa do território nacional, do espaço aéreo e do mar territorial, cumprindo estritamente o que está definido na Constituição. Fecha aspas. Tem muitas missões constitucionais de defesa da soberania, das fronteiras, enfim, de brigar pelo reaparelhamento das Forças Armadas, dos projetos estratégicos. Eu acho que nisso que as Forças Armadas deveriam focar e o novo governo deveria trabalhar por isso, para que eles se atenham às missões dele e não se metam em política.